Pois então, hoje a gente encerra então a série de entrevistas que a gente está fazendo com os candidatos a deputado estadual e federal que declararam a Justiça Eleitoral que moram na comarca de Canoinhas. E como a gente já havia anunciado, então, hoje a última entrevista é com Norma Pereira, candidata a deputada federal pelo Podemos. Norma, bom dia, seja bem-vinda então ao Fala Cidade. Muito bom dia, é um prazer imenso estar aqui com você, Ednei, com a Estela, com toda a equipe da 98 e poder falar para os ouvintes, né, e os seus telespectadores do J+. Exatamente, porque essa entrevista, como as outras, está sendo gravada e será, então, exibida no portal J+. Amanhã já vai estar no nosso YouTube e no sábado no site propriamente dito, né? Então, Norma, começa sempre com a pergunta clássica, né? Quem é a Norma Pereira? Bom, a Norma é essa mulher apaixonada por Canoinhas e pelo Planalto Norte, que reside aqui há 40 anos, que vem lá do litoral, que tem uma história que eu tenho orgulho, né, de ter saído do meio rural e começado a vida com muita dificuldade, e orgulho maior de estar aqui em Canoinhas. E eu posso dizer assim, uma vasta experiência na roça, trabalhei em serviços gerais, fui professora, trabalhei em banco, cheguei em Canoinhas. Toda essa experiência me abriu um espaço interessante para eu me dedicar junto com o Francisco, né, na sua profissão de advogado, e eu me dedicar à contabilidade. Norma, tem muita gente que fala, você ouviu agora há pouco a Estela te questionando sobre isso, a Norma foi candidata a prefeita na eleição passada, perdeu para o Beto Passos, que todo mundo sabe o que aconteceu. E agora vem uma oportunidade, de fato, bem mais palpável, de você ser prefeita de Canoinhas, assim como também seria uma eleição bem mais fácil se você fosse deputada estadual. Por que você optou por ser candidata a deputado federal diante dessas outras possibilidades mais fáceis? Você gosta do difícil, é isso? Desafios, né? Na verdade, esse desafio, quem colocou à minha frente foi o Francisco. O Francisco, lá em 2018, ele queria muito que eu fosse candidata a deputado federal, porque ele entendia que nós precisamos de alguém lá em Brasília para fazer exatamente essa interlocução entre o município, o Estado, a gestão pública e os ministérios, e que lá que estão os programas e lá que estão os dinheiros das emendas impositivas, das emendas coletivas, das emendas de bancada, enfim. Ele entendia isso. E, na verdade, como me dizem algumas pessoas, ele foi um visionário. Eu fui corajosa de aceitar esse desafio. E a população de Canoinhas acreditou nessa proposta. De Três Barras também, Papanduva, que foram votações muito expressivas. Por respeito, inclusive, a esse crédito que a população me deu, ou deu para Canoinhas, né, melhor dizendo, porque essa cadeira, eu sempre falo, é uma cadeira para o Planalto Norte que nós precisamos naquela casa, me fez manter esse projeto. Foi uma votação histórica, uma votação linda, que eu tenho muito orgulho, tenho muita gratidão pelo povo ter acreditado no momento que todo mundo dizia que não adiantava, que Canoinhas nunca vai ter um deputado, que Canoinhas não tem voto, que isso, que aquilo e tal. E hoje Canoinhas é abraçada por vários municípios do entorno, de Campo Alegre a Caçador. Esse abraço me faz dar mais energia ainda para trabalhar veementemente, tanto que nós estamos em 88 municípios. E o deputado estadual, ele divide muitos votos. E no partido que nós acertamos, eu preciso acima de 30 mil votos. Nós estamos trabalhando para 70, 80, para fazermos história, para Canoinhas aparecer no mapa de Santa Catarina com uma votação histórica para deputado federal depois de 40 anos. Mas para 70 mil você vai precisar de votos de todo o Planalto Norte mais um pouco, não é isso? Mas estou trabalhando para isso. Nós temos equipes em 88 municípios. Estamos trabalhando muito, nós temos muitas lideranças, nós estamos trabalhando com 9 deputados estaduais que estão levando o nome da gente, de Joinville, Brusque, Campo Alegre até Caçador. E toda essa soma de lideranças e de esforços e a população, a manifestação da população em relação a essa candidatura é que me enche de gás e de energia para seguir até o último minuto do último segundo que a gente tem disponível para fazer campanha, para ter contato com as pessoas, poder levar uma mensagem,
aonde eu sou conhecida, uma visita, aonde eu não sou conhecida para me conhecerem. E é isso que faz mover, e realmente nós precisamos disso lá, nós precisamos de deputados estaduais. Mas se tivermos 2 estaduais no Planalto Norte e um federal, vários programas conseguiremos implementar e várias emendas de bancada e outras que a gente conseguirá trazer para a nossa região para termos investimento. Você falou em 5 candidatos que estão, a deputada estadual que estão te apoiando, por que nenhum deles é de Canoinhas? Na verdade, o Ari Galeski é de Canoinhas, só que o domicílio Grande, o domicílio dele é Timbó Grande. Paulinho, por exemplo, vocês foram parceiros na Fomos parceiros, né? Por que não deu certo ali? Porque eu acho que é questão partidária, né? A gente até conversou, mas a conversa não avançou. E o importante é que, assim, né, os municípios vizinhos estão trabalhando, porque Canoinhas sozinha não elege. Nós precisamos dos votos dos municípios vizinhos. E esse trabalho que está sendo feito pelo Planalto Norte, independente de cor partidária, com esses candidatos a deputado estadual de outros municípios, isso que é lindo, esse abraço pelo Planalto Norte de Santa Catarina. É um momento, na minha opinião, é um momento histórico. Eu estou aqui 40 anos, eu não vivi isso. Em Joinville, eu participava de movimentos jovens, de MDB, de Rotaract, sempre gostei desse movimento, participar, conhecer pessoas, analisar bem para quem que a gente ia depositar o voto, enfim, e isso já vem desde criança. Meu pai fazia a gente ouvir a Voz do Brasil, para a gente conhecer tudo e saber. Tudo isso me faz... Nunca teve isso, nem naquela época. Era esse, era aquele. Porque o que a gente tem que ver, assim, o que nós precisamos? Fazer legenda para um partido ou fazer votos para alguém se eleger? Hoje nós temos que fazer votos para alguém do Planalto Norte se eleger. O partido leva a legenda, mas ele não investe proporcionalmente a legenda no seu município. Porque o titular da cadeira, ele administra os recursos da forma que ele entender necessário, que ele tem para distribuir. E isso que está legal dessa vez. As pessoas estão tendo como partido o Planalto Norte de Santa Catarina. E é isso que é a diferença nessa eleição e que vai levar a gente para o topo e sermos história, como eu já falei. Nós temos aí 2 problemas que, claro, você já identificou, né, Norma? Um deles é a questão das pessoas votarem. Primeiro que as pessoas, muita gente tem desconhecimento das candidaturas e até de que elas precisam votar num deputado federal, né? E a outra questão é a evasão de votos para candidatos de fora. E quando eu falo de fora, não estou falando do Planalto Norte, estou falando de gente de Itajaí, de Jaraguá do Sul, de Florianópolis, né? Que é muito lamentável porque isso não tem retorno nenhum, né? Como é que você está convencendo, ou até aqui, aproveita o espaço para dizer, tentar convencer o eleitor no sentido de que vote em quem é daqui? O eleitor está bem disposto a isso. Eu digo assim, 98% das pessoas vão votar em pessoas daqui. Que a gente conversou... Você está otimista, hein? Eu estou muito otimista. As pessoas das que nós encontramos, muitas. Dessa vez eu vou votar em gente daqui, não vou votar para gente de fora. Eu não vou votar como é que a gente chama? Em paraquedista. E isso a gente ouve aqui, a gente ouve em Itaiópolis, em Irinópolis, em Mafra, em São Bento, Rio Negrinho, Campo Alegre, Porto União. Domingo a gente teve uma agenda lá em Porto União, tivemos outro dia em Santa Cruz do Timbó. Por onde a gente anda, a gente ouve isso. Lá em Bela Vista do Toldo, seja lá no interior, lá no Tirafogo, por onde a gente anda, Barra Mansa. As pessoas com quem nós tivemos contato, não, dessa vez os nossos votos serão para pessoas daqui. Norma, se você for eleita, você já teve essa experiência de um mês lá, né, em Brasília? Você já sentiu como que é difícil emplacar um projeto, conseguir, né, o dinheiro para mandar para a cidade e tal? Então você tem que estabelecer critérios e prioridades. O que seria prioridade? Qual que seria a tua bandeira principal em lutar lá no Congresso Nacional? Na verdade, assim, as prioridades é a sociedade que define quais são as prioridades. Nós temos os gestores públicos. Nós temos as ACIs, por exemplo, né, que tem voz única, e a maior, 2 grandes prioridades, que a gente pode dizer que são 2 primeiras prioridades, a saúde e a infraestrutura. Quanto à infraestrutura, eu entendo que se nós formos com voz única, nós tivermos deputado estadual, deputado federal, FACISC, todos alinhados,
Dá sim para entrar no DENIT, dá sim para entrar no DEINFRA, levar todas as nossas demandas, as nossas necessidades para a gente conseguir soluções paliativas para o nosso trânsito. Por exemplo, liberar o acostamento para veículos lentos, não para ele usar como para ele trafegar, mas para ele sair para os carros pequenos que estão atrás passarem, de exemplo do que aconteceu lá com a 101, o trecho ali de Joinville, se não me falha a memória, até lá embaixo em Itapema, alguma coisa assim. A gente está com um problema crucial da 280, a SC 418, ali a Serra Dona Francisca, é um problema grave. A 470, que o pessoal ali do Alto Vale tem me questionado muito sobre isso. E, sem dúvida, a outra demanda que caminha do lado é a da saúde, principalmente na questão infantil. Isso é lá em Campos Novos, o pleito é ali na região de Rio do Sul, é aqui, e outras regiões do estado que tem esse pleito da questão do atendimento infantil, que depende tudo de Joinville, depende de vaga, depende disso, depende daquilo, transporte, uma criança que não está bem lá de Porto União até chegar em Joinville, é outra demanda necessária. Aí a UTI neonatal, que é um sonho do Hospital Santa Cruz, seria a solução, né? Na verdade, esses projetos eles têm que ser protocolados e acompanhados. Hoje nós não temos projetos lá para isso. Nós não temos esses pleitos cadastrados no Ministério da Saúde para acompanhar. Tem que ter um deputado para ficar em cima disso. Tem que ter um deputado para acompanhar e ter equipe para acompanhar e para as coisas acontecerem e serem viabilizadas. E além do que, das emendas parlamentares impositivas que um deputado tem, o equivalente a 20 milhões por ano, 50% é investido na saúde. Agora você imagina nós aqui com um hospital que ganha 500 mil em 4 anos, 600 mil em 4 anos, se tiver alguém lá, o nosso hospital e os demais hospitais regionais, que possa ter uma distribuição, né, proporcional aos atendimentos, número de habitantes, as necessidades, enfim, você imagina quanto que nós podemos avançar na saúde se a gente tiver alguém nosso destinando recursos de acordo com a nossa necessidade. Você falou 20 milhões ano em emendas, isso? Impositivas. Nós recebemos 5 milhões em 4 anos, então, né, do governo federal, então, né, de emenda federal, né? Emenda do Congresso Nacional, ou seja, emenda de deputado. Isso que tem deputados que receberam mais de 200 milhões em 4 anos, dependendo lá dos acertos lá em Brasília. Falando em acertos lá em Brasília, você está num partido que não tem uma grande projeção, Podemos não é um partido de larga escala, como o MDB, como o PL e o PT, que vão formar as maiores bancadas, possivelmente, né? Aí essa questão de articulação para conseguir mais recursos vai ficar um pouco dificultada porque o Podemos não tem tanta representatividade, você acha? Eu acredito que não. Eu acredito que o que nós precisamos é aliar as nossas forças aqui do agronegócio, que é um fortíssimo nosso agronegócio, o nosso empreendedorismo. Nós temos aqui uma West Rock que investiu muito mais do que a BMW lá embaixo em Araquari. Nós temos a Cia Canoinhas Papel, nós temos a Milha, nós temos outras empresas super pujantes, super fortes, uma economia fortíssima. Aliar tudo isso às nossas lideranças políticas e mais o deputado para ter o trânsito lá, eu acredito que essa força é superior, inclusive, à força partidária. Essas empresas que, inclusive, perderam agora a tão sonhada rede de gás natural porque não tem representatividade. Ok, tem problemas, tem. Guerra na Ucrânia, preço do petróleo e tudo mais, mas a questão é muito mais política, né? Sem dúvida. Porque há anos a gente tenta isso, né? Sim, há anos. Essa rede de gás. No debate de segunda-feira, lá no J+, os teus adversários ficaram te instigando a declarar apoio ao presidente. Você declarou aí ao Bolsonaro. Essa questão de a gente ter aqui uma sociedade bastante bolsonarista, né? Canoinhas é uma cidade bastante bolsonarista. Isso aí fez você mudar de ideia ou você sempre foi Bolsonaro? Na verdade, Ednei, eu coloco que à frente de tudo está o Planalto Norte de Santa Catarina. Você está se dando conotação para presidente da República e estão me esquecendo que a peça mais importante de uma comunidade é um deputado federal lá para levar as demandas e articular. Nunca fui de esquerda,
Nunca. Sempre fui de centro-direita. Sempre estive envolvida com a MDB e tudo mais. De repente, começaram a me colocar características que nunca foram minhas. E as pessoas nunca me identificaram com o partido. Nunca. A partir do momento que eu comecei, nós, a minha equipe, nos articularmos para ver a viabilidade de um partido, para que com os votos, a capacidade de votos que nós temos, tanto a nós aqui na região e a densidade eleitoral, e que se discutia-se entre o PSB, por exemplo, e o Podemos, pronto, já falaram que era de esquerda, já me colocaram com 13 na mão. Começaram a me dar uma característica que nunca foi minha. Então, eu sempre fui de centro-direita. E da eleição passada, óbvio... Mas o Bolsonaro não é centro-direita. As políticas que ele defende são mais de extrema-direita. São mais de extrema-direita. Mas tudo que acontece lá no Congresso Nacional é tudo de centro-direita. Você pode olhar lá, participando eu tenho o privilégio de acompanhar as conversas entre os deputados, as discussões, exatamente. E você vê que é tudo voltado para uma centro-direita, entende? Se rotulou de extrema-direita e, na verdade, não é isso. Mas isso tem muito a ver com o fato de existir o orçamento secreto, que as pessoas têm dificuldade de entender o que é, né? Mas o que é? O Bolsonaro entregou o orçamento para o Congresso e o Congresso tem definido o repasse para os deputados sem transparência, por isso que fala orçamento secreto. Então, você vê ali situações em que deputados estão recebendo muito mais que outros, né, Norma? Esse é um problema. O que você acha desse assunto? É meio complicado. E aí a gente precisa estar lá para participar desse processo e tentar mudar algo que não esteja de acordo com o que a população entende necessário. Tem que ter transparência, né? Tem que ter transparência. Na minha opinião, tem que ter transparência. Mas a gente fora, é difícil, inclusive, a gente opinar sobre o que acontece lá dentro. Que hoje que está ali é quem chora mais, né? Pode mais, né? Exatamente. Ou quem tem mais poder, leva mais, exatamente, né? Tem mais representatividade. Até a gente volta àquela questão que te falei, da questão do partido, né? Da sigla e tudo mais, né? A gente já está quase se encaminhando aqui para o finalzinho, Norma, então eu vou te dar o tempo, né? Para você se dirigir ao nosso ouvinte, aos espectadores e pedir o voto, né? No domingo. Antes de mais nada, eu quero dizer que a política, ela é necessária na nossa vida todo dia. Sem política, não se vive. Tudo depende da política. Uma catástrofe, quem que vai resolver o problema? Qualquer problema, vocês falavam ali, né, das ruas, tudo depende da política e a gente não tem como viver sem ela. E por isso que eu estou nesse processo, inclusive. Eu quero agradecer muito a você, Ednei, pela sua ética, a sua gentileza, a sua forma sempre de conduzir os debates, as entrevistas. A você, Estela, que está aqui, a toda a equipe da 98. Agradecer muito a minha família, muito, muito, né? Meus pais que não estão mais aqui, os meus irmãos que de longe tudo me apoiando. As minhas 2 filhas, o meu filho, os meus genros, a minha nora, as minhas netinhas que me inspiram todo dia com as suas mensagens, o seu carinho. Todos os ouvintes, né, e os telespectadores, os ouvintes da 98, os telespectadores do J+, a equipe de coordenação da minha campanha, a equipe que me ajuda, que me acompanha nesses dias, os voluntários e a população. A população tem me recebido com um carinho imenso e é isso que move a gente a ter muita energia, ter muita disposição e muita fé, que a gente vai encontrar o melhor caminho para Canoinhas. Eu quero agradecer muito todos aos deputados estaduais da região que estão trabalhando por Canoinhas, que abraçaram Canoinhas e que veem nesse momento a oportunidade de nós termos uma cadeira efetiva lá no Congresso Nacional e termos também cadeiras efetivas na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Quiçá tenhamos 3, porque nós temos bons candidatos a deputado estadual no Planalto Norte, é só o nosso eleitor avaliar cada um. E agradecer também, eu estou com equipes trabalhando em 88 municípios, se eu fosse citar todos aqui, ficaria 1 hora aqui no programa, mas agradecer todas essas lideranças que estão empenhadas acreditando num projeto e que acreditando em algo diferente na política. Muito obrigada, gente, e não esqueçam, né, no dia 2 de outubro, Norma Pereira, 1988, para deputada federal.
e claro, né, como nós estamos alinhados com o governador Moisés, e com o presidente da República, Bolsonaro 22. Ok. Muito obrigado, então, Norma Pereira, encerrando então a série de entrevistas com os candidatos a deputado que são aqui da comarca de Canoinhas. Boa sorte, Norma. Muito obrigada, Ednei. Lembrando a vocês, então, que toda essa série de entrevistas está lá no J+. Você pode procurar ali na minha coluna, Panorama Político, dentro do J+, e você vai assistir a todas as entrevistas. Falta ainda da Norma, que vai ser colocada até sábado, né? Para que você possa também assistir. Aliás, amanhã já vai estar lá essa coluna, essa entrevista com a Norma, né? Até para a gente ter já aí no sábado uma postagem para você ver todas. E a gente faz um compilado de todas as entrevistas para ficar mais fácil e ajudar você a, claro, tomar sua decisão, escolher o seu candidato. A gente ouviu aí nessas últimas semanas 7 candidatos, né? No dia 18 de agosto a gente começou essa série com o Índio Fotógrafo, tá lá a entrevista na íntegra no J+. No dia 25 foi o Roberto Bradomski, no dia 1º de setembro foi Abraão Mussi e no dia 8 de setembro Paulinho Basílio. Esses 4 candidatos a deputado estadual que registraram no cartório eleitoral domicílio na comarca de Canoinhas. Canoinhas, Bela Vista, Major Vieira e Três Barras, né? E também estão lá as entrevistas com o Chicão Caminhoneiro, que foi gravado dia 15 de setembro, com o Saulo Sabatini, que foi gravado dia 22 de setembro, e agora então vai estar a entrevista com a Norma, gravada agora há pouco aqui no estúdio da 98 FM, todas as entrevistas na íntegra, disponíveis lá no J+, para que você possa então assistir e decidir seu voto. Lembrando, gente, tem muita gente que está na dúvida ainda, né? E a gente vai tentar ajudar vocês com relação a quais são os cargos que você tem que votar. Então você vai votar para presidente da República, vai votar para governador do estado, para senador, e aí entram os 2 cargos que são muito sensíveis aqui para Canoinhas. E por isso que eu falo que a gente tem que olhar com muito carinho para esses 2 cargos, principalmente para esses 2 cargos, deputado estadual e deputado federal. Por quê? Porque a gente tem candidatos daqui. São pessoas que, se eleitas, vão estar nos representando lá em Florianópolis e lá em Brasília. Isso significa dizer que vem muito mais recursos, mas muito mais recursos para a nossa cidade se essas pessoas foram eleitas. Você pode odiar um, detestar o outro e abominar o terceiro, mas sem dúvida, sem sombra de dúvidas, eles vão trazer muito mais recursos para a cidade do que qualquer outro candidato paraquedista de fora da nossa cidade, de fora da nossa região. Isso eu posso garantir para vocês e cobrem de mim, porque eu vou trazer essas pessoas aqui, se eleitas, para a gente cobrar junto elas, né? Para que elas possam dizer para a gente aqui por que foram eleitos e não trouxeram mais recursos para Canoinhas, mandaram lá para outra cidade. Isso eu me comprometo a fazer. Você sabe que eu me comprometo com muita pouca coisa aqui no programa, né? É verdade. Né? Mas essa eu me comprometo a fazer, né? Então tá aí. E é importantíssimo que você veja os números, analise as propostas e aquele com quem você mais simpatiza, você vote. O voto é livre, você pode votar em quem você quiser, mas eu faço esse apelo aqui em nome da cidade, em nome da nossa região, que a gente opte por aqueles candidatos que são daqui, que de fato vão fazer a diferença. É importante a gente entender que uma prefeitura, gente, ela funciona muito com um orçamento muito enxuto. É como você que recebe o salário lá no mês e está tudo certinho. Recebe 1.200, 800 é mercado, 200 é a roupa das crianças. E aí sobra lá 50 para você passar o mês, para poder ir no cinema, para poder ir na praça comprar algodão doce, né, Estelamares? É só aquilo que tem. A prefeitura é assim. A prefeitura ela tem um orçamento de milhões, que é mais da metade para pagar salário, né? Ou para pagar manutenção de prédio, para pagar material, para pagar a manutenção da prefeitura. Vira lá que não tem dinheiro para investir. Investimento que é estrada boa, né? Asfalto, escola nova. Isso não tem dinheiro. A prefeitura não tem condição. Então o que ela faz? Ou ela empresta, né? Ou ela empresta a juros exorbitantes, ou tem um deputado federal ou um deputado estadual que vai mandar o recurso, que é nosso também, que o bolo grande está lá em Brasília. Está lá em Brasília o maior bolo de dinheiro está lá, de tudo que a gente paga de imposto, e isso é distribuído para quem pode mais. E quem pode mais são os deputados, são os senadores. Então, se a gente tiver um deputado lá, é esse cara, é essa mulher que vai mandar o recurso para a nossa cidade, que é muito, muito mais do que a gente tem quando não tem um representante. Que é o quê? Tem até, acho que tem até uma tabelinha lá daqueles forasteiros, né? 300 mil. Acho que esse é o limite. 300 mil que é o que eles mandam. 300 mil é um dinheiro que, se eu der aqui para a Estela, ela vai fazer a festa. Mas para uma prefeitura, não. É muito pouco. Vai. Tem que ser de milhões para cima. E para ter milhões para cima, só mesmo com um
deputado estadual ou um deputado federal que seja de Canoinhas, ou no máximo que seja da comarca, Canoinhas, Bela Vista, Major Vieira e Três Barras. Tá dado o recado, espero que consiga sensibilizar o coraçãozinho de algumas pessoas. Tomara que a gente tenha tocado o coração das pessoas. Exatamente. Né?